Hoje o futuro pertence aos carros elétricos. E quando falamos da revolução dos veículos elétricos, um nome se destaca: Elon Musk e sua Tesla. Seu domínio no mercado de veículos elétricos é inegável em todo o mundo. Ele provou que o amanhã será movido a baterias e que a gasolina e o diesel serão coisa do passado. Mas nesse meio tempo, algo aconteceu que abalou a indústria de veículos elétricos. A Índia lançou um carro elétrico cujo preço surpreendeu o mundo inteiro. O veículo elétrico mais barato por apenas $4.900 americanos, o equivalente a cerca de 400 mil rúpias, tornou-se assunto de discussão não só na Índia, mas também internacionalmente. Enquanto o mundo acreditava que a próxima grande inovação viria dos Estados Unidos, Japão ou Europa, aí a Índia deu um passo tão ousado que todas as regras do mercado de veículos elétricos começaram a mudar. Agora surge a pergunta: o que torna este veículo elétrico indiano tão revolucionário? Que tecnologia foi utilizada a um preço tão baixo? E será que este carro realmente tem potência para competir com grandes marcas como a Tesla? Neste vídeo, vamos descobrir como este pequeno carro indiano vai causar um grande impacto no mundo dos veículos elétricos e como isso afetará não só a Índia, mas também empresas de países como os Estados Unidos e a China. Mas antes disso, se você também quer receber em primeira mão as últimas e maiores notícias sobre tecnologia, inscreva-se no canal, pois aqui trazemos informações que o mundo esconde e de forma bem simples. Antes de falar sobre o carro elétrico indiano, que se tornou assunto no mercado global hoje, é importante entender para onde o mercado de veículos elétricos da Índia está caminhando, porque esta história não se resume a um carro. É a história de toda a transformação pela qual a Índia está gradualmente se tornando líder, deixando de ser seguidora. Até alguns anos atrás, a Índia era considerada muito atrasada no setor de veículos elétricos. As pessoas costumavam pensar que carros elétricos eram coisa exclusiva dos Estados Unidos, da Europa ou da China. Mas agora a situação mudou. A velocidade com que a Índia entrou no setor de veículos elétricos pode surpreender qualquer um. Em números, a Índia vendeu cerca de 1 milhão de veículos elétricos em 2023. Sim, 1 milhão. E isso inclui não apenas veículos de 2 e 3 rodas, mas também um grande número de veículos de 4 rodas. Esses números por si só mostram que os veículos elétricos na Índia já não são apenas o futuro, eles agora se tornaram realidade. E o mais importante é que esse crescimento não atingiu apenas as metrópoles, mas também pequenas cidades e vilarejos. O governo indiano também está apoiando fortemente essa mudança com programas como o FAME 2, isenção de impostos para veículos elétricos, política de troca de baterias, grandes investimentos em infraestrutura de recarga. Tudo isso, em conjunto, está transformando a Índia em um polo de veículos elétricos. E é por isso que hoje empresas globais que até ontem consideravam a Índia apenas um mercado consumidor estão correndo para instalar fábricas aqui. Sejam Tesla, Volkswagen, Hyundai ou BY. Todas as empresas querem participar da corrida dos veículos elétricos na Índia. Mas a Índia não depende apenas de outros países. Empresas nacionais como Tata Motors, Mahindra, Ola Electric e Ather Energy conquistaram uma posição de destaque por conta própria, a ponto de agora estarem se consolidando em mercados como a China e os Estados Unidos. Em especial a Tata Motors, que conquistou a confiança do público indiano, oferecendo modelos acessíveis e confiáveis como o Nexon EV e o Tiago EV. Ao mesmo tempo, a Ola Electric
não só causou sensação no mercado com sua scooter, como também bateu recordes em fabricação e pesquisa e desenvolvimento. Falando em tecnologia, a Índia surpreendeu o mundo não só em termos de preço, mas também em inovação. De baterias de estado sólido a sistemas de baterias intercambiáveis, muitas empresas estão trabalhando em tecnologias que podem tornar o futuro ainda mais acessível e barato. Além disso, o foco da Índia está nos veículos elétricos para o mercado de massa. Isso significa boa autonomia, menor tempo de carregamento e melhor serviço a um preço acessível para o cidadão comum. E é isso que torna a Índia especial no mercado global. Enquanto os países ocidentais ainda cobram preços exorbitantes, mantendo os veículos elétricos no segmento de luxo, a Índia mostra ao mundo inteiro ao lançar um veículo elétrico por menos de 400 mil rúpias que a sustentabilidade não é privilégio dos ricos. É um direito de todos. E quando o mundo pensava que a inovação viria apenas dos EUA ou do Japão, a Índia fez o que ninguém imaginava. A jornada dos veículos elétricos na Índia está apenas começando, mas o ritmo é tão acelerado que é imparável. Nos próximos anos, a Índia poderá se tornar o terceiro maior mercado de veículos elétricos do mundo. E empresas como a Tesla poderão enfrentar uma forte concorrência das exportações indianas de veículos elétricos. Portanto, quando você ouvir falar de um veículo elétrico indiano que chamou a atenção do mundo todo, não apenas pelo preço, mas também pelo design, autonomia e tecnologia, lembre-se de que esta não é apenas a história de um carro. Esta é a história de um país que antes estava atrasado, mas que agora está mostrando o caminho para o mundo. Vamos falar sobre o carro elétrico da Índia, que fez as grandes montadoras de veículos elétricos dos países ocidentais repensarem suas estratégias. Empresas que durante anos acreditaram que o setor de veículos elétricos permaneceria sob seu controle exclusivo. Agora, uma pequena startup indiana os alertou. Estamos falando da Wave-A. O Wave-Ava, o primeiro carro elétrico movido à energia solar da Índia, foi apresentado ao mundo pela empresa Wave Mobility, sediada em Pune, no Auto Expo 2025. Tão revolucionário quanto aparenta seu design compacto, é perfeito para as ruas estreitas e o trânsito intenso das cidades. Mas seu verdadeiro diferencial está na tecnologia que o alimenta, pois o carro funciona com energia solar. Sim, este é o primeiro carro elétrico da Índia que pode ser carregado por painéis solares. Ou seja, durante o dia, este carro pode se recarregar sem gastar eletricidade. E é por isso que as grandes marcas mundiais de veículos elétricos, como Tesla BY, Nissan e Hyundai, estão se perguntando como um salto tecnológico tão grande foi possível em uma economia emergente como a da Índia. A maior vantagem do Wave-Ava é o seu preço extremamente acessível. Disponível por cerca de 400 mil rúpias, aproximadamente $4.900 americanos, este carro se tornou o veículo elétrico solar mais barato do mundo. Em um momento em que empresas como a Tesla se preparam para vender até mesmo seu carro mais barato por mais de $25 mil americanos, a Wave Mobility criou um modelo que não é apenas barato, mas também durável, inteligente e totalmente adaptado às necessidades indianas. Agora surge a pergunta: o que exatamente este carro oferece por um preço tão baixo? Vamos dar uma olhada por dentro. Primeiramente, falando sobre o sistema de bateria
Ele possui uma bateria de íon lítio que oferece uma autonomia de cerca de 250 km com uma carga completa. Mas se você estacionar o carro sob a luz do sol, os painéis solares no teto adicionam uma autonomia extra de cerca de 10 a 12 km por dia. Isso significa que muitas pessoas não precisarão recarregar por uma semana. Além disso, a carroceria deste carro é feita de alumínio ultraleve e compósito de fibra, o que reduz seu peso e não sobrecarrega a bateria. Devido a isso, ele atinge uma longa autonomia, mesmo com uma bateria de baixa capacidade. E é aí que reside seu baixo custo. Ou seja, ele não possui motores caros, nem recursos desnecessários que aumentariam o preço do carro. É um design muito inteligente, simples e focado na energia solar. Outro aspecto interessante do Wave Ava é que ele foi especialmente projetado para usuários urbanos. Seu tamanho é tão compacto que pode ser estacionado facilmente como uma bicicleta grande. Por dentro, proporciona a experiência de um mini carro no qual 2 adultos e uma criança podem viajar confortavelmente. Além disso, ele vem com recursos essenciais, como ar-condicionado, tela sensível ao toque inteligente, Android Auto e compatibilidade com Apple CarPlay, o que é praticamente um milagre, mas por esse preço. Agora vamos falar sobre seu impacto global. Quando o mundo viu este carro, a primeira reação foi um veículo elétrico tão barato. E ainda por cima, movido a energia solar. Muitos especialistas globais acreditam que se modelos como esse forem fabricados em larga escala, a transição para veículos elétricos poderá acontecer muito rapidamente em países em desenvolvimento. E essa mentalidade obrigou a BY, a Tesla e muitas marcas europeias a criarem novas estratégias. Hoje, quando o mundo luta contra as mudanças climáticas e todos os países tentam reduzir as emissões de carbono, inovações como o Sol, Wave Ava podem se provar revolucionárias. Este carro não é apenas um produto. É uma ideia, uma declaração de que a inovação não é monopólio dos países ricos. A Índia provou, mais uma vez, que mesmo com recursos limitados, quando há visão e paixão, o mundo pode ganhar um novo rumo. O Wave Ava não é apenas o rosto da indústria de veículos elétricos da Índia, mas também o anúncio da grande entrada do país na corrida global dos EVs, uma história que começou com um sonho e que hoje se transforma em uma revolução dos EVs. Por trás de toda grande revolução existe um pequeno e verdadeiro sonho. O Wave Ava não é apenas um carro elétrico. É o resultado de uma ideia que compreende as necessidades dos cidadãos comuns da Índia e a realidade do meio ambiente. Por trás deste carro está a Wave Mobility, uma startup de Pune que escolheu a praticidade, a simplicidade e a sustentabilidade como seu caminho, em vez do brilho tecnológico das grandes empresas. A Wave Mobility nasceu de uma ideia simples, porém profunda. Seria possível fabricar um veículo elétrico na Índia que não pesasse no bolso do cidadão comum, mas que também não abrisse mão da tecnologia. Essa ideia foi idealizada por seu fundador, Sarangadam, engenheiro e ambientalista. Ele acreditava que em um país como a Índia, o sucesso de um veículo elétrico dependeria de sua acessibilidade, facilidade de condução e recarga. E foi assim que nasceu a visão que deu origem ao Wave Ava. Um carro movido a energia solar que consome menos energia e é perfeito para cidades congestionadas. Mas a jornada não foi fácil. Quando Sarang compartilhou a ideia,
com as pessoas. Muitas riram. Um veículo elétrico tão barato, movido a energia solar, e na Índia? Essas perguntas e dúvidas começaram a surgir, mas a equipe Wave não desistiu. Eles passaram dia e noite em pesquisa e desenvolvimento, lutaram por financiamento, projetaram pequenas peças internamente e trabalharam em todas as tecnologias que são baratas e sustentáveis. Optaram por um design que resolve múltiplos problemas simultaneamente, fabricar a carroceria do carro com materiais ultra leves para reduzir o consumo de energia, instalar painéis solares no teto para que o carregamento seja gratuito durante o dia. E mais importante, integrar o sistema de propulsão elétrica de forma tão inteligente que o carro possa percorrer até 250 km mesmo com a bateria fraca. Isso não foi apenas uma ideia genial. Foi um exemplo de genialidade indiana. E hoje esse pensamento os tornou tema de discussão, não só em todo o país, mas também entre especialistas em veículos elétricos do mundo todo. Agora falando sobre os planos futuros da empresa, a Wave Mobility não pretende se limitar a apenas um carro. Seu próximo foco é um veículo elétrico familiar de 4 lugares que está sendo desenvolvido para famílias de classe média com orçamento limitado. Além disso, a empresa também está inovando em tecnologia de baterias e integração de energia solar para que opções de transporte mais sustentáveis e livres de combustíveis fósseis possam ser oferecidas no futuro. Os planos da VA não se limitam apenas à Índia. Sua equipe já está explorando possibilidades para mercados como África, Sudeste Asiático e Europa. O combustível é caro nesses países e a energia solar está disponível em abundância. E é por isso que carros como o Veva podem revolucionar também essas regiões. Além disso, a empresa planeja lançar diferentes variantes para compartilhamento de viagens e uso comercial de veículos elétricos. Portanto, é um carro pequeno, mas a ideia por trás dele é grandiosa. Este carro não é apenas uma máquina. É um movimento que demonstra que a mudança tecnológica global pode começar na Índia. No momento em que empresas como a Tesla tentam entrar no segmento de veículos elétricos acessíveis à Wave Mobility, já o fez, e sem alarde, sem propaganda e com extrema discrição. O Wave EVA é a prova de que quando a visão é clara, o pensamento é local e a tecnologia é inteligente. Uma pequena equipe pode abalar grandes gigantes, e essa é talvez a maior vitória para a Índia. Se você achou este vídeo informativo e inspirador, inscreva-se no canal agora mesmo. Trazemos histórias interessantes e inovadoras sobre tecnologia em uma linguagem simples. E antes de mais nada, clique no ícone do sino para receber uma notificação instantânea sempre que uma nova revolução ou inovação revolucionária em veículos elétricos surgir. Deixe um comentário abaixo e conte-nos o que você achou da Wave EVA e qual história de tecnologia você gostaria de ver em seguida. Seu apoio é a nossa força.